Presidente, há duas linhas de discussões nas execuções penais. Uma específica em que se discute prisão domiciliar e as outras três nas quais se discute a questão do trabalho externo por condenado em regime semiaberto. Eu começo pela execução penal número 1, que é, na verdade, um agravo regimental. Trata-se de agravo regimental interposto por José Genuíno Neto contra a decisão do então relator desta execução penal, ministro Joaquim Barbosa, que indeferiu o pedido de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária. A decisão agravada de 30 de abril de 2014 está baseada em dois fundamentos distintos que podem ser assim sintetizados. O primeiro, a ausência de doença grave atestada por junta médica oficial em duas oportunidades. E dois, possibilidade de o sistema penitenciário do Distrito Federal oferecer o acompanhamento médico prescrito para o tratamento do sentenciado. O agravante, por sua vez, sustenta ser portador de doença grave que exigiria tratamento médico contínuo, impossível de ser prestado em unidade prisional. Além disso, por meio das petições números 23.983 e 27.323, afirma que, após o retorno à penitenciária, apresentou relevante piora em seu quadro clínico, sofrendo 3 episódios de crise hipertensiva e alterações nos índices de anticoagulação sanguínea. Em nova petição de 24 de junho, reiterou esses mesmos pontos. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo regimental, por entender que a documentação aportada aos autos indicaria a existência de dúvida razoável quanto à possibilidade de o agravante ser tratado no sistema penitenciário. É o breve relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Presidente, duas preocupações me movem na elaboração do voto que se segue. A primeira delas me acompanha desde o início da minha atuação nesta ação penal 470, a de aplicar as regras do jogo, as normas vigentes, tal como eu as entendo, sem dar ao presente processo qualquer tratamento excepcional, seja a favor, seja em desfavor dos réus. As pessoas, ricas ou pobres, podem não ter igualdade perante a vida, mas devem tê-la perante a lei, ao menos na maior extensão possível. Um caso emblemático como este não é o ambiente adequado para inovações ou exceções. Em segundo lugar, tenho em mente uma outra preocupação. A decisão que se produzir aqui irá repercutir sobre a execução penal em todo o país e, portanto, nos seus fundamentos e nas suas consequências, ela deverá ser universalizável. Significa dizer, ela deverá valer para todas as pessoas que se encontrarem em igual situação, em qualquer parte do território nacional. A universalização é uma regra ética e igualitária que se extrai do princípio maior da filosofia de Kant, o imperativo categórico, cuja dicção é a seguinte, aspas, age de tal modo que a máxima da tua vontade, isto é, o princípio que a inspira e move, possa se transformar em uma lei universal. Fecho aspas. Fundado nessas duas premissas, não criar exceções e levar em conta a possibilidade de universalização da tese jurídica firmada, passo ao exame do pedido de prisão domiciliar de José Genuíno Neto. O agravante foi condenado
a uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de corrupção ativa a ser cumprida em regime semiaberto. Transitada em julgado a decisão, iniciou o cumprimento da pena em 15 de novembro de 2013. Dias depois, em 21 de novembro, após ser transferido para a emergência do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, foi autorizado a cumprir pena em ambiente domiciliar até a elaboração de laudo oficial sobre o seu estado de saúde. O agravante sofre de cardiopatia crônica, tendo passado por procedimento cirúrgico emergencial de alta complexidade em 24 de julho de 2013, por conta do diagnóstico de dissecção aguda da aorta torácica ascendente. O seu estado de saúde exige monitoramento constante, não apenas por conta de alterações na pressão arterial, mas também por distúrbios de coagulação relevantes. Os exames médicos realizados externamente e no âmbito do sistema prisional têm apresentado alguma oscilação, com compreensível melhora nos períodos em que o agravante esteve em regime de prisão domiciliar. Desde o início do cumprimento da pena, o agravante submeteu-se a diversas avaliações médicas oficiais. A primeira delas foi realizada em 23 de novembro de 2013, tendo sido conduzida por junta médica composta por médicos doutores, cardiologistas clínicos e cirurgiões do Hospital Universitário de Brasília. A referida avaliação assentou que o estado clínico do ora agravante, muito embora exija o uso continuado de medicamentos, não demanda a sua permanência domiciliar fixa. Foi a seguinte a conclusão a que chegou a junta médica, abro aspas. Conclusão. Assim sendo, o conceito de doença cardiovascular grave, parênteses, cardiopatia e aortopatia, fecho parênteses, não se aplica ao presente caso em seu contexto clínico cirúrgico de momento atual, que se apresenta sob impressão de expectativa favorável, fecho aspas, esta a conclusão do primeiro laudo de uma junta médica do Hospital Universitário de Brasília. Posteriormente, em 23 de dezembro de 2013, esta primeira fora em 23 de novembro, portanto, um mês depois, o juízo das execuções penais do Distrito Federal, com base em relatório da Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário Local, esclareceu que seria, aspas, viável o retorno do condenado ao cárcere em havendo a regular prestação da assistência básica à saúde, especialmente considerando a atenção já dispensada aos sentenciados que cumprem pena regularmente no Distrito Federal, fecho aspas. Ressaltou também que, abro aspas de novo, o sistema prisional local e as suas equipes de saúde já prestam a devida assistência aos condenados, sendo garantida, em caso de necessidade, a transferência para as referidas alas de segurança nos hospitais públicos de referência nos termos da lei. Fecho aspas. E continua o texto. Em 19 de fevereiro de 2014, o Procurador-Geral da República manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de conversão definitiva do regime semiaberto para prisão domiciliar. Na oportunidade, opinou pela submissão do sentenciado à nova avaliação médica oficial, o que foi determinado pelo então relator, ministro Joaquim Barbosa, em 20 de fevereiro de 2014. A reavaliação das condições do agravante foi feita por nova junta médica,
formada por renomados profissionais da Universidade de Brasília, em 12 de abril de 2014. Na oportunidade, foram observadas a ausência de agravamento do estado clínico cirúrgico e a persistência de, abro aspas, hipocoagulabilidade eventual, induzida circunstancialmente pelo uso de medicamento anticoagulante dicumarínico, mas sem manifestação clínica de sangramento e controlada pelo constante ajuste da dose desse medicamento, fecho aspas. Além disso, o laudo reiterou, aspas, a impressão de inexistência de insuficiência vascular periférica, fecho aspas, e conclui no sentido de que, e aí leio a conclusão do laudo médico oficial elaborado por profissionais da Universidade de Brasília. Com base na atual avaliação evolutiva, representada pela história clínica, pelo exame físico e pelos novos exames complementares até então realizados, constata-se mais uma vez, passados 8 meses e 12 dias, em reforço à impressão emitida na avaliação anteriormente conduzida, a persistência de condições clínicas caracterizadas como não graves e o definido sucesso corretivo curativo da condição cirúrgica do paciente. Encontra-se o quadro clínico plenamente estabilizado, não se podendo julgar sobre risco mórbido futuro presuntivo, o qual depende de fatores os mais diversos, como próprios de muitas condições médicas. Assim, e ainda lendo do laudo, em bases estritamente objetivas e definidas, não se expressa no momento a presença de qualquer circunstância justificadora de excepcionalidade e diferenciada do habitual para a situação médica em questão, visando o acompanhamento e tratamento do paciente em apreço, fecho aspas e concluo a leitura do laudo da UNB. Portanto, digo eu, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto. Da mesma forma, 2 laudos de junta médica oficial da Câmara dos Deputados, datados de 25 de novembro de 2013 e de 11 de fevereiro de 2014, concluíram que o agravante não apresentava cardiopatia grave, nem era portador de invalidez para atividades laborativas. Exames posteriores indicam que o quadro do agravante continua estável e satisfatório. O médico particular do agravante, Dr. Geniberto Paiva Campos, que o visita regularmente, conforme afirmado, atestou o seguinte, abro aspas, em janeiro de 2014, foi realizada nova avaliação na clínica Biocárdios, em Brasília, com resultados satisfatórios e apresentado como intercorrência clínica síndrome depressiva, que vem sendo tratada com medicação adequada. Os níveis tensionais se apresentam normais e estáveis, e foi obtido o controle do INR em níveis terapêuticos seguros. Estes resultados evidenciam, diz o médico particular do agravante, que o ambiente doméstico seria o lugar mais adequado para o tratamento do paciente nesta fase da evolução da sua enfermidade. Fecho aspas, aqui concluo a leitura do laudo do médico particular do agravante.
Como se percebe de sua dicção clara, o laudo do médico particular constata que o ambiente residencial seria mais adequado do que a prisão para a continuidade do tratamento. Em novo laudo datado de 20 de junho de 2014, o mesmo médico reitera, aspas, a conveniência da continuação de seu tratamento em ambiente doméstico, fecho aspas. Embora não haja qualquer dúvida quanto a este ponto, de que o ambiente doméstico é melhor para o tratamento do que o sistema carcerário, o fato é que a afirmação é verdadeira em relação a todos os detentos doentes. Abordo brevemente a situação de outros presos igualmente portadores de doença. Não tenho como ignorar as informações prestadas pela Vara de Execuções Penais, no sentido de que há numerosos outros internos acometidos por enfermidades de gravidade semelhante ou maior, também sem indicação de prisão domiciliar. A esse propósito, é muito relevante atentar para as informações detalhadas prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, dando conta do número de detentos que atualmente cumprem pena no sistema prisional do Distrito Federal, igualmente em condições de saúde adversas. Informou Sua Excelência, abro aspas, citando agora o juiz da Vara de Execuções Penais. A título exemplificativo, vale a pena mencionar que cumprem pena regularmente no sistema prisional local, 306 hipertensos, 16 cardiopatas, 10 com câncer, 56 com diabetes, 65 com HIV. Além disso, prossegue, possuímos 11 presos devidamente internados em alas de segurança próprias de nossos hospitais públicos de referência, conforme resenha mais atual, e pelo menos outros 8 sentenciados em regular cumprimento de suas penas nas respectivas unidades prisionais, acometidos de doenças graves, quais sejam 2 presos com insuficiência cardíaca congestiva chagásica, 1 preso com válvula aórtica mecânica, 1 preso deficiente físico com escaras profundas e exposição óssea, 1 preso com leucemia, 2 presos com câncer no testículo e 1 preso com câncer no pâncreas. Fecho aspas, e aqui encerro a transcrição das informações prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Preocupante e inspiradora de cuidados como seja a situação do agravante, não é ela diversa da de centenas de outros detentos. Em rigor, há muitos deles em situação mais delicada ou dramática. Sou filosoficamente a favor da prisão domiciliar monitorada para criminosos não violentos. Defendi essa posição bem antes de vir para cá, na conferência de encerramento da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em Curitiba, em 24 de novembro de 2011. Foram as seguintes as minhas palavras, abro aspas. No sistema penitenciário, é preciso não apenas dar condições mínimas de dignidade às unidades prisionais, como também pensar soluções mais baratas e civilizatórias, como, por exemplo, a utilização ampla de prisões domiciliares monitoradas em lugar do encarceramento. Quem fugir ou violar as regras, aí sim vai para o sistema. Para funcionar, tem de haver fiscalização e seriedade. Não desconheço as complexidades dessa fórmula, a começar pela circunstância de que muita gente sequer tem domicílio.
mas em muitos casos ela seria viável, fecho aspas. Todavia, esta é uma sugestão que fiz de lege ferenda, isto é, para uma futura modificação da lei. Não é esta a jurisprudência que prevalece hoje, à luz da legislação em vigor. De modo que, se dependesse das minhas convicções pessoais, seja pela razão objetiva de achar que a legislação deveria ser diferente, seja pela minha própria avaliação acerca do grau de culpabilidade e de periculosidade do agravante, a prisão domiciliar deveria ser deferida. Mas não posso deixar de reconhecer que estaria produzindo uma exceção e que este entendimento não teria como ser reproduzido para todas as pessoas seriamente doentes que se encontram no sistema carcerário. E se esta é uma solução excepcional e não universalizável, é porque não é igualitária nem republicana. E esses são os valores que eu defendo aqui. E a despeito da ironia, considero que são os valores dos quais o agravante sempre foi um bom símbolo, que não foi destruído pelo acidente histórico representado por esta ação. Como consequência, indefiro o pedido de transferência imediata do agravante para regime de prisão domiciliar. Observo, porém, em linha de coerência com o que está sendo decidido para outros agravantes nos próximos processos, que poderá ele prestar trabalho externo, independentemente do requisito temporal de cumprimento de 1/6 da pena, se assim desejar e se vier a receber proposta adequada. Há um último ponto a ser tratado. Verifico que o agravante foi condenado a uma pena de 56 meses, que correspondem aos 4 anos e 8 meses. 1/6 desse total corresponde a 9 meses e 10 dias. Tendo o cumprimento da pena se iniciado em 15 de novembro de 2013, o agravante terá cumprido 1/6 da pena no próximo dia 24 de agosto de 2014. Vale dizer, a partir dessa data, fará jus à progressão de regime, passando do regime semiaberto para o aberto. Trata-se de um direito subjetivo do condenado, uma vez preenchidos os requisitos legais. No Distrito Federal, onde se executa a sua pena, a regra geral é o cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar, por força de sólida jurisprudência, que eu transcrevo aqui a demonstrar que no Distrito Federal, como também apontado pelo eminente Procurador-Geral, o cumprimento de pena em regime aberto se dá em prisão domiciliar como regra geral. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir a 11ª questão de ordem na ação penal 470, decidiu delegar ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal a competência para a prática dos atos executórios do acórdão. Excluiu da delegação, todavia, entre outras, as questões referentes à progressão do regime de cumprimento da pena. Tal competência remanesce com o relator. Como consequência, os autos deverão retornar a mim no próximo dia 25 de agosto de 2014, um dia após completado o cumprimento de 1/6 da pena, para decidir a respeito da progressão. Observo que já houve manifestação do Ministério Público e da Defesa em favor da prisão domiciliar do agravante, de modo que estará faltando, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a comprovação
do seu comportamento carcerário, que deverá ser junta aos autos. A celeridade se impõe naturalmente diante da idade avançada do agravante, que é de 68 anos, e, sobretudo, da condição médica já descrita. De fato, ainda que não esteja configurado risco suficientemente grave para legitimar o tratamento diferenciado e não universalizável, é inegável que o ambiente carcerário prejudica o quadro clínico do agravante. Como consequência, não deverá ficar em regime prisional mais rigoroso, além do tempo previsto em lei. E para que não haja dúvida, tratamento igualmente célere e prioritário deve ser dado em relação à progressão de regime a todo e qualquer preso, idoso e doente. Concluo assim, senhor presidente. Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. E aí, adito para a ciência do tribunal, porque esse é um ato do relator, determino ao juízo da vara de execuções penais que restitua os autos a este relator, devidamente instruídos, no próximo dia 25 de agosto de 2014, para decisão acerca da progressão de regime. É como voto, presidente. Pois não.